E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist, pessoal. O que é isso? É praticamente tudo de farmacologia, estamos em construção, referente aí ao ensino superior em vídeos para você. Se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito farmacologia em algum lugar aqui dessa tela, ao final do vídeo. Clica lá e vai aparecer tudo aí para você de graça, não cobramos nada, é para te ajudar. Eu convido você a participar da comunidade, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se, clicou ali você já faz parte aqui. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Então ó, tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, vamos falar aí ó dos barbitúricos e os benzodiazepínicos, vamos lá. Bom pessoal, o que a gente pode falar desse tipo de fármaco, os barbitúricos? Primeiro, que a gente está nessa série de hipnóticos e sedativos, que enquadra esses medicamentos. E a gente relembra que os hipnóticos são aqueles que induzem ao sono. O paciente tem dificuldade de dormir, os hipnóticos podem ser um caminho para ele. Já os sedativos, eles são aqueles que acalmam o paciente. Em situações de estresse, de ansiedade, esses sedativos ajudam esse tipo de paciente. É bom, né, diferenciar esses dois termos. E quanto aos barbitúricos, pessoal, a gente pode dizer que eles são fármacos bem antigos. Inclusive, que, de certa forma, tem deixado ele de lado um pouquinho, porque ele é um pouco perigoso. Em que sentido? Bom, ele pode induzir desde uma sedação até uma situação ali mais avançada, algo mais de anestesia, por exemplo, né? Então ele tem um poder maior de depressão do sistema nervoso central. Esse fármaco ele é depressor do sistema nervoso central, ele gera inibição. E isso pode ser algo bom quando usado da forma correta, ou até algo fatal quando utilizado da forma errada. E por isso, devido a não ter esse controle para se evitar o pior, ele foi cada vez mais sendo jogado de escanteio. E aí a gente tem os tipos, né, pessoal? Dentre os barbitúricos nós temos o pentobarbital, fenobarbital e até mesmo esse aí que a gente vê, o tiopental. Então, esses fármacos aí fazem parte dos barbitúricos. Lembrando, são depressores do sistema nervoso central. Eles induzem ali o quê? A sedação. Mas quando utilizado de forma errada, que a gente vai ver daqui a pouco, ou ali exacerbada, ele gera algo que pode ser até mesmo fatal. Beleza? E aí eu falo para você, qual a ação? Como que ele consegue ali gerar essa depressão do sistema nervoso central? É bem simples. Esse fármaco, esses barbitúricos que a gente falou aí, pentobarbital, fenobarbital, tiopental, esses barbitúricos eles atuam nos receptores GABAérgicos, que basicamente atuam quando são expressos, né, quando são ativados esses receptores, eles acabam ali por induzir a abertura de canais de cloreto. E esses canais, quando estão ali em sua ativação, eles geram inibição, eles geram depressão do sistema nervoso central. Lembrando, pessoal, que no nosso corpo, quem atua nesses receptores é o próprio neurotransmissor GABA. Ou seja, no nosso corpo nós temos um neurotransmissor que quando se liga no receptor que está ali naquela célula, que é o GABA, se ligando ao seu receptor, ele gera inibição. E aí a gente viu no vídeo passado que os benzodiazepínicos, eles são o quê? Moduladores, que basicamente modula a ação do neurotransmissor GABA nesse receptor. E até mesmo esses barbitúricos podem fazer isso. Mas para não ficar tão difícil, vamos por partes. O que eu falei até agora? Os barbitúricos, esses fármacos, eles atuam em receptores GABAérgicos. Essa é a ação deles. Vamos por parte que eu quero ser chato, você tem que entender isso aqui. O barbitúrico se liga a receptor GABAérgico. Beleza?
Quem se liga no corpo já normalmente, porque o barbitúrico é um fármaco, não está no seu corpo. Quem está no seu corpo é o neurotransmissor GABA. Esse neurotransmissor GABA, que é do seu corpo, se liga ao receptor GABAérgico. E o que ele gera? Depressão do sistema nervoso central. Agora, quando você toma um medicamento desse, o barbitúrico, ele também atua nesse mesmo receptor, induzindo a inibição do sistema nervoso central, depressão do sistema nervoso central. E aí, eu dou uma ressalva para você. Nós temos aqui subunidades que compõem o receptor, onde se liga o GABA e onde se liga o nosso barbitúrico, que é a alfa, a beta e a gama. Aí eu falo para você que esse GABA ele se liga na subunidade alfa e beta do receptor. Os benzodiazepínicos que nós vimos no vídeo passado, ele se liga em alfa e gama, ou seja, ele se liga em um local diferente. Ele modula apenas a ação que esse GABA vai exercer no seu receptor. Então, pessoal, para não gerar dúvidas, o benzodiazepínico ele se liga em um local diferente do que o nosso neurotransmissor GABA se liga. E assim ele apenas modula a ação do GABA nessa depressão do sistema nervoso central. Ou seja, esses benzodiazepínicos, que são fármacos que nós vimos no vídeo passado, eles apenas modulam, eles só atuam quando o neurotransmissor GABA está presente. Então ele é um fármaco seguro de certa forma, né? Ele não atua quando o neurotransmissor não está presente. Beleza? Agora, e os barbitúricos, que é o nosso foco? O barbitúrico, em pequenas quantidades, eles atuam no receptor modulando, como os benzodiazepínicos. Ou seja, eles se ligam no receptor e apenas modulam a ação que o GABA, né, o neurotransmissor, está fazendo no seu receptor. Eles só modulam, né? Beleza. Agora, quando esses barbitúricos estão em grandes quantidades, eles são miméticos. O que é mimético? Eles imitam a ação do GABA. Eles fazem a ação do GABA. Ou seja, ele sozinho se liga ao receptor e faz a ação do neurotransmissor GABA. Isso é extremamente perigoso, pessoal. Por quê? Porque ele pode deprimir tanto o sistema nervoso que gera morte. É esse o problema dos barbitúricos. Então, o uso inadequado pode gerar a morte. Lembre-se disso. Os benzodiazepínicos, eles são moduladores. Os barbitúricos, eles também são moduladores em pequenas quantidades. Em grandes quantidades, os barbitúricos podem gerar algo fatal. Por quê? Porque ele consegue fazer a mesma ação do neurotransmissor. E dependendo da quantidade, ele se liga a vários receptores, fazem a mesma ação do GABA e gera depressão exacerbada do sistema nervoso. E isso é extremamente perigoso porque gera morte. E a gente entendeu o que até aqui? Entendemos que os barbitúricos são fármacos antigos. E devido ao seu perigo, como a gente falou, eles têm sido deixados ali de escanteio, né? Só em situações extremas ou em situações que realmente necessita desse fármaco que ele é utilizado. Falamos os tipos, pentobarbital, né? Tiopental, e falamos como ele atua, como que o barbitúrico atua. Ele se liga ao neurotransmissor, que é o melhor, no nosso receptor GABAérgico. Né? Ele faz a sua ação ao se ligar nesse receptor GABAérgico. A partir dessa ligação, né, ele consegue ali fazer o seu papel. Em pequenas doses, ele apenas modula, né, a ação no receptor. Em grandes quantidades, ele faz completa ação no receptor e gera grandes depressões no sistema nervoso central. É isso que a gente entendeu até aqui. Mas qual é a indicação desse fármaco? A indicação desse fármaco, pessoal, vai ser ali naquela sedação pré-operatória, em anestesia. Ele pode ser utilizado em situações epilépticas, convulsivas. Lembrando, pessoal, que existem tratamentos, né, que são melhores e mais seguros para esse quadro de epilepsia, etc. Né? Por exemplo, os benzodiazepínicos pode ser uma alternativa, né? Mas em situações onde já se tentou de vários medicamentos e não teve resposta, os barbitúricos
pode ser uma opção. Tranquilo? Lembrando, né, desse perigo aí das doses desse barbitúrico, que pode ser fatal. É importante destacar isso para você não esquecer. Beleza, pessoal. E os efeitos adversos, né? O efeito colateral que o pessoal fala. Primeiro de tudo, sonolência. Como ele é algo que é hipnótico, sedativo, ele pode gerar sonolência nessa pessoa. Mas, pessoal, isso aí é até irrelevante perto dos quadros terríveis que esse fármaco, ao ser utilizado de forma inadequada, ele pode gerar. Como eu falei para você, ele é tão depressivo do sistema nervoso central que ele pode deprimir o controle respiratório. Já pensou se você deprime a respiração? O que acontece, pessoal, com esse paciente? Morte. Então a depressão respiratória é o principal a se destacar referente aos efeitos adversos desses barbitúricos. Vai deprimir tanto, dependendo da quantidade, a concentração desse fármaco, que gera o pior no paciente. E lembrando, pessoal, que diferente dos benzodiazepínicos, que tem ali um antídoto, né? Tomou, deu efeito colateral, tem um antídoto. Aqui nos barbitúricos, babau, não tem um antídoto conhecido até hoje. Né? Isso que não tem. Beleza? Então, benzodiazepínicos têm um antídoto. Já o barbitúrico não tem. Por isso, devido aos perigos desse fármaco, devido à capacidade dele de causar dano, ser fatal, devido às doses, e não ter um antídoto, cada vez mais ele tem caído em desuso. Só é utilizado em situações ali realmente extremas. Beleza, pessoal? O que a gente pode falar desses benzodiazepínicos? Primeiro, que eles vão enquadrar ali um grupinho de fármacos. E eles são fármacos associados aí à depressão do sistema nervoso central. E a gente entra com aquela famosa palavrinha mágica, ou duas palavrinhas, que seriam os fármacos hipnóticos e os sedativos. Os hipnóticos são aqueles que induzem o quê? Ao sono. Eles melhoram o sono, ajudam induzindo ao sono aquele paciente que sofre com o problema da ausência desse sono, problemas para dormir. Já o sedativo é aquele que ajuda o paciente no quadro de ansiedade, aquela situação de euforia. O sedativo ajuda a acalmar o paciente. Calma aí, rapaz. Beleza? Então, tanto os hipnóticos sedativos entram nesse grupo de fármacos que ajudam o quê? A deprimir ou influenciam a deprimir o sistema nervoso central, levando o paciente ao quê? A calma e a sonolência. Ele fica zen, fica ali tranquilão. É isso. E aí, a gente destaca quem? O nosso próprio benzodiazepínico. O que a gente pode falar desses benzodiazepínicos? Bom, um deles você já deve conhecer, o diazepam. Mas também tem o midazolam. Enfim, esses fármacos aí fazem parte, ou podemos chamar aí de benzodiazepínico. Agora, dentre esses fármacos, o diazepam é que tem um tempo de meia-vida no corpo, uma atuação mais prolongada no organismo, né, quando é administrado. Mas a gente entendeu o quê? Que eles têm uma ação de ajudar a manter o paciente ali o quê? Calmo, sonolento, porque são depressores do sistema nervoso central. Mas como que ele consegue fazer isso? Como que ele atua fazendo esse papel? Bom, a ação desse benzodiazepínico, desses fármacos, diazepam, midazolam, enfim, basicamente vai ser atuando no sistema nervoso central em canais de cloreto. E esses canais de cloreto é onde atua um neurotransmissor inibitório, o GABA. Então o GABA ele se liga nesse canal de cloreto e gera ali o seu papel inibitório. E o que esses benzodiazepínicos vão fazer? Eles vão modular a ação do GABA nesses canais. E como que ele consegue modular? Ele modula, né, a ação do GABA porque ele se liga em um local diferente. Como nós vemos aí na tela, esse canal de cloreto tem as suas subunidades, alfa, beta. O GABA se liga a alfa
e beta. Já o benzodiazepínico se liga a alfa e gama. Então, basicamente, eles se ligam em locais diferentes. O GABA se liga no seu alfa e beta, nesse canal de cloreto, e vem o benzodiazepínico e se liga ao alfa e gama. Ou seja, ele auxilia na ação desse GABA. Lembrando, pessoal, que isso é de suma importância. Por quê? Porque isso dá uma certa, como a gente pode dizer, segurança a esse fármaco. Por quê? Porque ele não é agonista, ou seja, ele não faz o papel do GABA. E por que isso é importante? Porque ele só atua na presença desse GABA, desse neurotransmissor. Então ele não geraria ali um efeito tão incisivo. Ele só atua quando está presente o neurotransmissor. Beleza? Isso é importante o quê? Para que é importante isso? Porque isso dá segurança maior a esse fármaco. Tranquilo? Não vai gerar ali um efeito tão incisivo. Então veja bem, falando de uma forma simples, o que esse benzodiazepínico faz? Ele atua modulando um neurotransmissor no seu canal que é inibitório. E por isso ele tem uma ação que é o quê? Depressora do sistema nervoso central, deixando a pessoa tranquilinha, sossegada. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então a gente entendeu o quê? Para que serve, né? Basicamente, o que é esse benzodiazepínico? Falamos os tipos de fármacos, falamos como ele atua, né? Que a gente falou que ele atua que em canais de cloreto, modulando a ação de um neurotransmissor inibitório, o GABA, e por isso ele consegue deprimir o sistema nervoso central, e ele é seguro por quê? Porque ele só atua em conjunto com o GABA, ele nunca atua sozinho. Ele é apenas um modulador desse canal com o seu neurotransmissor. Belezinha? Agora, a gente tem indicação para usar o benzodiazepínico em que situações? Bom, a gente pode utilizar ele, obviamente, em pacientes que têm problemas para dormir. Na insônia. Aquele paciente fica com o olhão aberto ali 2 da manhã, pode ser uma das alternativas. E aí eu lembro para você que ele consegue ajudar o paciente no sono, exatamente porque esse benzodiazepínico ele atua num processo desse sono, né? Nesse ciclo desse sono. Principalmente, pessoal, ali na fase 2 do sono, atuando incisivamente, e no sono REM. Ele faz o paciente entrar nesse sono REM várias vezes. E isso é bom porque ajuda nesse sono, ajuda no descanso desse paciente que tem a insônia. Lembrando que o sono REM é aquele que o paciente sonha, né? Então, como ele entra várias vezes, o paciente vai sonhar tranquilamente, ou vai saber se ele está sonhando, sabe lá com quem, né? Mas enfim, não vamos entrar na vida particular desse paciente. Mas o que eu quero que você saiba é que ele entra várias vezes no sono REM, que é a fase do sonho. O cara vai ser um sonhador. Beleza? E claro, além de ajudar pacientes com insônia, também pode ajudar o paciente que tem ali problemas convulsivos. Ele tem essa ação anticonvulsivante, também tem ação ali, pode ser uma alternativa para os casos aí de ansiedade. E claro, até mesmo naquela situação de abstinência pelo álcool. E aí eu deixo um adendo para você que eu vou falar daqui a pouco. Bom, falamos então praticamente vários tópicos sobre esses benzodiazepínicos, mas a gente tem que falar de contraindicação. Ou melhor, temos que falar aí os efeitos adversos e contraindicação. Efeito adverso, sonolência. Obviamente, se você está tomando um medicamento que é depressor do sistema nervoso central, a pessoa fica sonolenta, né? Pode ser em momentos inoportunos, né? Não é a hora dela estar ali sonolenta, mas pode gerar. Tranquilo? Mas vai ajudar a acalmar o paciente. Outra situação que a gente pode citar aí, e contraindicado, é aquele paciente que tem apneia obstrutiva do sono. Pode ser perigoso. Por isso, o alerta, nunca fazer automedicação. Beleza? Não seja louco. Tranquilo? Outro ponto também que eu falo para você é do cuidado do álcool. Nunca se utiliza um benzodiazepínico em conjunto com álcool.
Porque o álcool já é depressivo do sistema nervoso. E você une junto a esse outro depressivo, isso pode ser um risco até mesmo, ó, de morte. Então, olha o cuidado. Por quê? Isso faz uma depressão respiratória no paciente e leva o paciente ao pior, né? Então, pessoal, lembre-se disso. Álcool e benzodiazepínico nunca se usa em conjunto. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!